Foi publicado em 1978, gente. Eu tinha... Em julho de 78 eu não tinha nenhum ano ainda. Façam aí suas contas. Eu não tinha nenhum ano ainda. Ó, e na resolução número 10 de 78, lá no artigo 8º, que é um dos artigos do capítulo das proibições, você já viu o nosso podcast? Você deram uma olhada nele? Provavelmente lá no primeiro período, né? Na disciplina que a professora usa. E deu aula para mim também nessa disciplina. Dá pra ver que ela tem tipo 120 anos. Professora Ilza. Ela é centenária. Professor Sinésio. Professor Rogério. Quem mais? Professora Priscila. Psicologia. Foi professor de vocês? Não, mas ela está aí. Não. Só o Sinésio que envelheceu, o resto é imortal. Quem mais? Tem um professor que hoje é aula de educação física. Paulo Ventura. Esse pessoal todo aí foi meu professor. Mas voltando aqui ao tópico. Ó. E aí o capão ainda ouviu. Lá em 78, pessoal, olha o que dizia o artigo 8º das proibições. Ó. É proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, é porque nessa época que era um código de ética só para todas as profissões. Então, o que interessa para nós, né? É proibido ao fisioterapeuta, entre vários, ao inciso 4º, prescrever medicamento ou praticar a cirurgia. Então, era proibido. O Cofito dizia, com todas as palavras, é proibido prescrever medicamento. Certo? Em 2013, olha o salto temporal. De 78, esse código de ética vigorou até 2013. Em 2013, o Cofito publicou a resolução 424 de 2013, que é o código de ética, a nova versão do código de ética, que já precisava há muito ser atualizado, porque vocês precisam concordar comigo que a nossa profissão de 78 era muito diferente de 2013. Muito. E de 2013 para cá já é bastante diferente também. Mas em 2013 foi publicado um novo código de ética que revogou esse aqui. Observe uma coisa interessante. No novo código de ética, essa proibição foi omitida. Não tem mais a proibição. Se vocês abrirem agora o código de ética aí, vocês não vão encontrar essa proibição. Ó, 2013 deixou de ser proibido. Certo? Aí, pessoal, em 2017, vamos acompanhando a timeline aí. Em 2017, o Cofito publicou o Acórdão 611. Basicamente, o que esse acórdão fez foi nos autorizar a prescrever e utilizar, se for o caso, na clínica, algumas classes de medicamentos. Então, essa foi a primeira grande diferença, em 2017. Tá? Basicamente, ele nos liberou aqui para usar substâncias que são fitoterápicos e também homeopatia, medicamentos antroposóficos, que eu ainda não sei o que é, e também a prescrever uma lista de substâncias que a Anvisa atualiza periodicamente, e nessa lista de substâncias que a Anvisa chama de livros de prescrição, qualquer medicamento daquela lista nós poderíamos prescrever a partir de 2017. E tem muitos medicamentos importantes, eu até tenho essa lista aqui, mas eu vou deixar para discutir isso que vocês me estarem. Não é tal período, a gente se encontra de novo, aí eu vou mostrar a lista para vocês, tá? Mas nessa lista tem vários anti-inflamatórios, tem dipirona, tem vários analgésicos, incluindo paracetamol. Então, desde 2017, a gente já podia prescrever esses medicamentos. Tá? Aí, observe, agora a gente vai pular mais recente. Ó. Em 2023, o Cofito publicou o Acórdão 609, que nos autorizou, então, a... Cadê? Aqui, tá bom. O Acórdão 609 é o acórdão da toxina botulínica. Certo? A partir de maio de 2023, o Cofito reconheceu que o fisioterapeuta é competente para prescrever e aplicar a toxina botulínica, seja no âmbito da estética, da neuro, ou em outras áreas que a toxina botulínica tem sido usada com menos frequência. Mas, basicamente, na neuro se usa muito e na estética se usa muito. Certo? A toxina botulínica. A partir de 2023, o fisioterapeuta passou a ser
oficialmente autorizado a fazer uso da toxina botulínica. E aí, na esteira dessas mudanças rápidas, no ano seguinte, em setembro de 2024, o CONFIT publicou o Acórdão 735. E esse sim é recente, né? Tem um ano mais ou menos, né? Em setembro do ano passado, ó, basicamente, o que esse documento aqui diz? Ó, ele diz o seguinte: reconhecendo que o fisioterapeuta possui plena competência para prescrição, administração e aquisição de medicamentos e insumos para usar os medicamentos, mesmo porque não se trata de atividade atribuída por exclusividade a apenas uma ou algumas profissões. Esse aqui é o trecho do cabeçalho que eu tirei para vocês entenderem. Aqui resume o que esse acordo diz. Basicamente, a partir de setembro do ano passado, não há limites. A gente pode prescrever medicação. E aí eu retirei um outro parágrafozinho que estava um pouco mais embaixo do texto. Ó. Reconhece-se ainda que não existe qualquer irregularidade para prescrição, administração e aquisição de medicamentos e insumos por parte dos fisioterapeutas, independentemente do veículo que tenha assento de administração, seja injetável, pressurizado, tópico ou oral, cuja definição cabe ao profissional. Então, essa aqui era uma outra polêmica que existia, até pouco tempo atrás tinha uma polêmica imensa se o fisioterapeuta poderia ou não fazer procedimentos que usam a via injetável. Então, sim, pode ser injetável, mas pode ser também pressurizado. Você já viu o medicamento que é pressurizado, a forma de administração? Quando eu era criança, a gente era vacinado na base do tiro. Você já ouviu falar disso? Era um revolvinho. O revolvinho, ele lançava a vacina pressurizada. Então, ele encostava o revolvinho no braço e fazia top. Aí aquele trem, a pressão faz o medicamento penetrar na pele. A gente era vacinado na base do tiro. Então, pressurizado tópico, né, que é aquele que você passa no local, geralmente na pele, ou oral. Pode ser tomando também. Certo? Cuja definição cabe ao profissional, ou seja, você que prescreve, que vai dizer qual que é a via de administração. Se injetado, se pressurizado, se oral, se tópico. Que atua dentro da competência construída a partir de sua formação. E aí, a advertência. Você pode prescrever, pode escolher a via de administração. Contudo, sendo responsável administrativa, civil e criminalmente por seus atos. Ou seja, podemos prescrever qualquer medicação. Existe limite, professor? Sim. O limite, ele está dentro daqueles medicamentos que precisam de um receituário especial. Que geralmente são medicamentos que envolvem um risco de adicção, aqueles que envolvem o risco de viciar o medicamento, e aqueles medicamentos que são precursores de drogas. Então tem medicamento que se usa, que compra na farmácia mesmo, que pode ser usado na receita para sintetizar metanfetamina, por exemplo. Tem medicamento que compra na farmácia, que ele é um dos ingredientes para poder refinar a cocaína, por exemplo. Então esses medicamentos que são usados em estágio intermediário da produção de drogas, eles também têm um controle especial. Então, para prescrever esses medicamentos, tem que ter um receituário especial, e aí o profissional tem que ser cadastrado para poder ter autorização para prescrever essas coisas. Certo? Mas essa é uma lista pequena de medicamentos. Então, sim, nós podemos prescrever. Mas provavelmente vocês estão pensando assim: poxa vida, mas eu não estudei para isso. Concordo também. Como tudo isso é muito recente, a academia não se adaptou a isso ainda. Certo? Os cursos de fisioterapia, agora que eles estão se movimentando para encarar vocês, futuros profissionais, como prescritores. Eu tenho certeza que a farmacologia e a bioquímica que vocês estudaram não te preparou para ser um prescritor. Para isso, tem os cursos que você vai fazer depois de aperfeiçoamento nessa área. Já existem pós-graduações destinadas a te treinar para prescrever corretamente. Tá? E aí, essas mudanças já não acontecem assim, de forma tão rápida. Então, as faculdades elas vão se adaptando aos poucos, mudando a grade, no sentido de te preparar melhor para prescrever. Né? Todas as disciplinas... agora, farmacologia já está
sobre o acórdão 735 de 24. Viu? Eu vou mandar no grupo da disciplina esse acórdão aqui, preciso mostrar para ela. Alguma dúvida? Sem dúvida. Você já sabia desse trem aqui? Sim. Bom que alguns sabiam. Então agora vamos voltar aqui para o assunto, que é onde a gente terminou na aula passada, né? Na aula passada a gente estava discutindo, a gente estava conversando sobre as etiologias das amputações, né? A gente viu a causa traumática, nós discutimos um pouquinho sobre a causa traumática, falamos sobre a causa, sobre neoplasias, e agora a anomalia congênita. A anomalia congênita, pessoal, é aquela situação em que o indivíduo já nasce completamente sem o membro, parecendo que já nasceu amputado mesmo. Mas também tem aquelas situações em que o indivíduo nasce com uma malformação muito grave no membro. A primeira situação que eu descrevi, a gente chama de amelia, ou ainda agenesia. Certo? Pode ser amelia ou então agenesia. O nome já diz, né? Agenesia, não houve gênese, não houve criação. O membro não foi formado nem rudimentarmente, né? Não tem nem vestígio do que seria uma mão, por exemplo. Não tem uns dedinhos assim, pequenininhos lá, rudimentares, nada. Não tem nada que lembre uma mão. A pessoa nasceu sem, parecendo que passou por uma cirurgia de amputação dentro do ventre. Isso é o que a gente chama de anomalias transversais, ou amelia, ou agenesia. Certo? Que é o exemplo desse atleta aqui, ó. Observem que aqui, ele tem um cotovelo bem formado, mas o antebraço dele, observem, não tem nem vestígio do que seria a mão. Não há nem vestígio do que seria o segmento distal do membro. Isso é uma agenesia, ou amelia. Tem aquela segunda situação que eu escrevi, que são classificadas como anomalias longitudinais. As anomalias longitudinais são aquelas em que a gente vai conseguir identificar todos os segmentos do membro. Pensando no membro superior, você vai conseguir identificar braço, antebraço e mão. Contudo, o membro inteiro ou algum segmento do membro é muito mal formado, mas você consegue identificar aquele rudimento de mão, ou então um rudimento de pé. Tá? Só que muito mal formado e, o mais importante, sem função. Você pode ter um membro inferior muito mal formado, que tem um pezinho lá na extremidade, mas aquele pezinho mal formado, ele não consegue suportar o peso do corpo. Tá certo? O prejuízo grave da função é uma característica importante nessa situação aqui. A gente chama isso de peronelia, anomalias longitudinais ou peronelia. Nesses casos, nas anomalias longitudinais ou peronelias, é comum evoluir para a amputação cirúrgica, daquela parte mal formada. Então, se o segmento mal formado ele não tem função, e o pior, ele pode atrapalhar a função, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, a indicação é amputar a parte mal formada. Certo? Ainda assim, a gente classifica como amputação congênita, porque essa pessoa, via de regra, ela vai sofrer uma amputação ainda numa fase muito jovem da vida, ainda recém-nascido ou nos primeiros anos de vida. Tá bom? E a gente ainda considera como sendo uma amputação congênita. Nas amputações congênitas, geralmente são aquelas situações em que a pessoa se adapta muito bem à condição de amputado. Porque geralmente essas pessoas são protetizadas numa fase muito precoce da vida, numa fase em que ela nem formou ainda a imagem corporal dela. Então ela já vai crescer com a prótese fazendo parte daquilo que ela reconhece como o corpo dela. É diferente de um adulto que perdeu uma parte do corpo, que ele tem que adaptar completamente a imagem corporal dele, tem que adaptar completamente a sensação do próprio corpo a um novo dispositivo que vai ser a prótese. Então, quando a amputação acontece nos primeiros anos de vida, a pessoa se adapta muito melhor, muito mais precocemente. Aqueles atletas que a gente vê
aqueles atletas paralímpicos que correm uma performance absurda, e muitas vezes uma performance melhor do que quem tem as duas pernas, geralmente tem essa história. O tutor ainda quando bem criancinha, bem pequeno. Ele cresceu usando prótese. Deixa eu dar um exemplo. Olha essa criaturinha aí, ó. Esse menino, ele chegou pra gente lá no CREM com 3 anos. E tinha uma má formação longitudinal grave. Ele tinha só, a sala falei, claro, não dá pra ver direito, mas aqui, ó, aqui tem uma cicatriz, um formato meio curvado aqui, ó, que é onde tinha um vestígio de pé, sabe? Então tinha um pé mal formado aqui assim, onde foi amputado. E aí nessa foto ele tinha 3 anos. Eu tirei essa foto de pertinho aqui da extremidade do ponto de amputação, para vocês verem, ou talvez verem, né? Que a pele aqui, ó, ela é uma pele bem grossa, já bem queratinizada, porque essa criança ela conseguia caminhar apoiando a extremidade do corpo no chão. Então já estava bem adaptado, né? Olha aí a criatura correndo, ó. Olha isso, gente. Brincando com o irmãozinho dele, ó. Vendo? O molequinho correndo. Impressionante, né? Aí pega a bola, ele até chuta a bola. Se você conseguir chutar a bola, vamos escorrer ele vai agora. Certo? Vai chutar agora, ó. Chutou. Lei de futebol de amputar. Esse aqui é um outro vídeo dele brincando, ó, pra vocês verem que ele estava bem adaptado, né? Brincando com o irmão mais velho dele. Coloca uma prótese e ele voa. Colocou a prótese e ficou legal. É uma pena que eu não tenha a imagem dele com prótese. Mas eu tenho esse outro caso aqui, ó. Essa criança foi a criança mais jovem que eu tive a oportunidade de protetizar lá no CREA, esse tempo todo que eu trabalhei lá na clínica de amputados. Ele chegou pra gente, ele tinha 1 ano e meio só. Ele já tinha uma amputação bilateral, abaixo do joelho, transitibial, dos 2 lados. Nasceu com uma malformação grave, né? E aí a família amputou, lá na cidade de origem deles. E aí quando eles chegaram pra gente, lá no CREA, ele já tinha um par de próteses, que ele tinha acabado de pegar, mas como eles mudaram para Goiânia, ele não tinha nem treinado com ela ainda. Então o desafio era tentar adaptar a criança à prótese que ele tinha. A prótese estava boa, bem construída, estava servindo direitinho nele, não estava nem ficando apertada. E aí a gente começou o treinamento com ele. Nessa fase aqui, ó, o grande desafio é você convencer a criança a deixar você pôr a prótese nele. E depois que ele deixa você pôr a prótese, o outro desafio é convencer ele a ficar com ela, pelo menos enquanto está lá na sessão de fisioterapia. Então é um desafio especial, mas muito interessante. E aí esse vídeo que vocês vão ver aqui, ó, esse vídeo aqui foi o primeiro dia, o dia 1, que ele caminhou sozinho com prótese. Vocês vão ver aqui, a gente está no ambiente lá da hidroterapia, vocês vão ver a piscina ali. E a gente descobriu que a piscina chamava muita atenção dele. E aí se a gente soltasse ele longe da piscina, ele queria andar até a piscina. Então a gente usava esse artifício com ele. De novo, ó. Isso é não sei se era ele que estava filmando, se era a mãe que estava filmando. Ali, a prótese bilateral. Aqui uma outra imagem dele andando também. Não é uma imagem muito boa, porque foi um negócio da hora, né? A gente viu que ele estava conseguindo, vamos filmar isso aí. Ó, passa carinho, mas segurou. Bacana, né? Aí aqui, ó, ele mais ou menos 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio depois, já com 3 aninhos, agora aqui ele já estava no ginásio da Fisio Infantil do CREA. E aí o que nós
Nessa primeira imagem é só ele caminhando, atravessando, indo lá na direção dos brinquedinhos. Ó. Já tem um equilíbrio muito melhor. Bacana, né? 3 anos só nessa imagem. Agora, nesse outro lado de cá, apesar de ele estar andando bem, eu vou colocar para vocês verem de novo, apesar de ele estar andando bem naquela imagem, está até discreto, né? A prótese ficou super bem construída. Aqui vocês vão perceber uma dificuldade importante que ele tinha nessa época. Aqui dentro dessa caixa tem uns brinquedinhos que ele gostava muito. E na fisioterapia a gente usa o aspecto lúdico para poder conseguir engajamento da criança. Né? Quem trabalha com criança tem que saber muito bem usar o aspecto lúdico como estratégia para engajar o tratamento. Aí a gente colocou aqui no chão e falou para ele, pode pegar. Certo? Não consegue agachar. Ele não conseguia abaixar para pegar. E outra coisa interessante que eu quero que você observe. Ele não conseguia parar em pé. Ó. Ele tem que ficar distribuindo, joga para um lado, joga para o outro, joga para o lado, ele não consegue ficar em pé parado. Né? Ele tem que ficar jogando para lá, jogando para cá, jogando para lá, jogando para cá, para ele conseguir se equilibrar. Certo? Infelizmente eu perdi contato com essa família. Pouco depois disso, eles mudaram de volta para a cidade deles. Ele ficou mais ou menos 1 ano e meio tratando com a gente. Foi um bom resultado, né? Gostei muito. Alguma pergunta? Olha esse outro caso. Ó. Esse rapaz aí, ele tinha uma malformação congênita já há muito tempo, você é adulto, né? O membro inferior direito dele tinha essa deformidade, né? Um joelho fletido muito grave, fixo naquela posição ali, não estendia nada, mas o membro esquerdo era normal. Ali vocês estão vendo ele andando ajoelhado, só para perceber que o membro mal formado ele tinha condições de suportar o peso corporal, apoiado no joelho. Esse é um aspecto muito importante. Porque se aquele membro mal formado não conseguisse apoiar peso, suportar o peso corporal, a gente teria um problema adicional. Mas ali dava para suportar peso. Então a gente treinou ele assim um tempo, como vocês estão vendo ali, ó, ele andando ajoelhado, apoiado na bola, né, para ele se equilibrar no começo do treinamento, até que ele se habituasse a suportar o peso no joelho do membro mal formado. Isso aí fazia parte da sessão de fisioterapia dele, colocar ele para andar assim, ajoelhado. A gente também faz um trabalho de fortalecimento, que a gente vai ver depois, em uma próxima aula aí, um trabalho de fortalecimento para alguns grupos que são estratégicos para conseguir controlar bem a prótese. Os extensores do quadril são um grupo muito importante para quem vai usar a prótese acima do joelho. Então ali vocês estão vendo ó, uma alternativa para fazer um fortalecimento dos extensores do quadril. E aí a gente chegou no impasse nesse momento aí. Por quê? A equipe indicou amputação naquela parte mal formada, do joelho para baixo, né? Num nível que a gente chama de desarticulação do joelho. A gente vai ver daqui a pouco. Mas ele não queria. Já é adulto, né? Cresceu assim com esse membro, não queria amputar de jeito nenhum. Não aceitou a indicação de amputação, queria tentar a prótese com um membro desse jeito. Aí a gente tentou. Nessa próxima imagem, vocês vão ver ele caminhando com prótese. Tá? Então o que a gente fez? A gente construiu para ele um encaixe adaptado de maneira que ia caber o membro do jeitinho que vocês estão vendo ali. Ó, com o joelho muito fletido, o pé lá perto da nádega. Tá? Agora vocês vão ver ele andando ali. Ó. Reparem. E logo no começo ele estava conseguindo andar sem o apoio de muletas, o que já é excelente. Só que tem um problema ali, né? O pé atrapalha. O pé ficou para fora da prótese. Não tinha como fazer uma prótese que cobrisse o pé. E aí com o pé naquela posição ali, gente, parecendo que ele está saindo, né, da calça, do bolso da calça, ali limitaria muito ele. Observe ele caminhando aqui ó, em uma outra perspectiva.
vendo ele caminhar de costas, né? Ele flete o tronco, né? Ali tem várias compensações, especialmente porque isso aí foi no começo do treinamento dele. Depois ele melhorou bastante o jeito de caminhar. Mas o pé daquele jeito ali limitava muito. Por exemplo, o tipo de roupa que ele poderia usar. Porque ali, daquele jeito ali, só bermuda, né? Se ele quisesse usar uma calça comprida, não dava. A não ser que furasse a calça atrás, para o pé sair pelo furo da calça, enfim. Um negócio meio estranho. Ele até treinou assim um tempo. Observe, a gente tem boa vontade de fazer e tentar, né? Deu certo parcialmente. Aí depois, gente, de um tempo, ele concordou em amputar. Sabe, concordou, aí amputou aquela parte mal formada, fizemos uma nova prótese para ele. E aí ficou assim, aqui ó, esse aqui é ele depois da amputação. Observe que ele não aceitou desarticular o joelho, ele aceitou só amputar o pé. O senhor acha que seria melhor ele ter amputado tudo? Eu acho. A gente poderia fazer um encaixe bem mais fininho para ele do que esse encaixe volumoso grande que a gente fez. Mas ok. Amputou o pé, como mostra na imagem. Na imagem vocês estão vendo aqui o joelho dele bem fletido, só ficava nessa posição ou mais fletido. Não estendia mais do que isso. E sem o pé ali. Agora ele caminhando na nova condição. Melhorou. Bem melhor, né? Agora dá para usar uma calça comprida, não tem mais aquele pé esquisito saindo lá de trás. Bem melhor. Está caminhando melhor também. Às vezes a gente faz umas adaptações para essas situações muito especiais assim. Nossa, mas seria tão melhor se ele aceitar tirar. Ia facilitar bem mais. Talvez ele nem andava desse jeito. Mas eu quero mostrar para vocês um caso aqui bem peculiar. Também. Bem peculiar. Eu acho que não seria isso, seria Pergunta que mais, você acorda. seria mais questão estética mesmo, porque ali não vejo algo que ia atrapalhar. É porque ele tipo, fica dobrado e meio que a perna dele vai ficar sempre desse jeito. Essa aqui, pessoal, que eu vou mostrar agora, é uma situação muito especial. Observe esse menino. Ele tem uma malformação grave no fêmur. Deixa eu passar lá pra frente que mostra ele centrado. Entendi, foi mal. Aí, ó. Ele tem uma malformação grave no fêmur, especificamente, mas ele tem um joelho que funciona normalmente, um pé que consegue suportar peso, acabou ficando com essa deformidade equina, né, na ponta do pé, então ele caminhar assim. Segura aí, Lucas, que já é outro cara. Ó, observe ele fletindo e estendendo o joelho. Dá para ver que ele tem um fêmur muito curto, né? E aí isso provoca uma discrepância de muitos centímetros. Quando a discrepância é de ali de uns 2, 3 centímetros, a gente põe a palmilha no tênis, está tudo resolvido. Com a palmilha feita sobre medida, está tudo certo. Se é um pouco mais do que isso, 5 centímetros, aí a gente adapta o tênis. Bota um solado de 5 centímetros no tênis. Mas desse tamanho aqui não dá para fazer isso. Aí a gente faz um dispositivo que é uma prótese óptica. É o que vocês vão ver aí, ó. Observe, o pé dele está ali dentro. Ó. Então ele está suportando peso no pé mesmo. Mas a gente adaptou um dispositivo com um pé ali embaixo, que aí compensa a diferença de comprimento, e o joelho dele está bem aqui, ó, na altura da metade da outra coxa. Ou seja, observe que não tem uma prótese para essa situação, uma prótese pronta, um modelo pronto. A gente tem que adaptar de acordo com a anatomia da pessoa. Né? E ali a prótese não estava pronta ainda. Essa parte branca aqui embaixo, você ainda ia passar por esse velcro branco esquisito aqui,
Não fica assim não. Depois ela passa por um processo de acabamento, mas o paciente começa a treinar já o mais precocemente possível. Um salto, uma espécie de salto ali. É um salto enorme, né? E é meio pesado também o dispositivo. Não é um negócio muito confortável no começo, não, mas a pessoa se adapta, né? Também é um caso de anomalia congênita, mas que não precisou de amputação, deu para adaptar uma prótese para ele. Perguntas? Isso é uma prótese ou uma órtese? É ambos. É uma prótese e órtese. A gente chama exatamente assim. Porque, por definição, a prótese ela tem o objetivo de substituir um membro, né? Ou um segmento. Substituir. Então, perdeu uma parte do segmento, a prótese substitui aquela parte perdida. A órtese, ela não substitui nada. A gente não vai ver isso, mas a órtese ela é um dispositivo aplicado no mesmo para melhorar a função. Mas ela não substitui o segmento. Mas esse dispositivo faz as duas funções. Porque ele não sofreu amputação. Ou seja, não há um segmento a ser substituído. Ele tem todo o segmento. Então, parece uma prótese, mas está fazendo função de órtese, né? Porque é um dispositivo que está melhorando a função do membro, vocês entenderam? Por isso a gente chama de prótese e órtese. É esse o nome que a gente dá mesmo. Muito bem. Agora vamos passar para outra grande causa de amputação, que são as doenças vasculares. Na etiologia vascular, a causa mais comum de amputação é a obstrução arterial, seja ela aguda ou crônica. As condições agudas são aquelas que vêm de trauma, tá certo? Um trauma que interrompe uma artéria grande, e aí um trauma complexo que não dá para poder reconstruir o trajeto da artéria, como por exemplo um tiro que pega na coxa assim por dentro e lacera um pedação da artéria femoral, por exemplo. Se a pessoa for socorrida a tempo, né, porque uma lesão traumática assim, numa artéria de grosso calibre, a pessoa vai a óbito em poucos minutos, por conta da hemorragia grave. Né? Se a pessoa for socorrida a tempo, pode ser que não consiga restabelecer a perfusão com a parte distal do membro e tem que amputar. Aí nesse caso, gente, me diz uma coisa, qual vocês acham que é a causa? O que a gente vai escrever no prontuário do paciente? Ó, o paciente levou um tiro na coxa, fez uma lesão grave da artéria femoral e por conta dessa lesão grave teve que amputar por insuficiência vascular dentro dos dias. Qual que é a etiologia da amputação? Traumático ou vascular? Traumático ou vascular? São só essas duas opções. O que vocês acham? Seria vascular? Vascular? Traumático. Por quê? Porque a gente considera a primeira causa. Né? A complicação vascular, no fim das contas, foi o que levou à amputação. Só que o quadro vascular é uma complicação do trauma. Então, o que provocou o início do processo que culminou com a amputação foi trauma. Então, a gente vai classificar essa amputação como trauma. Amputação traumática. Tão complicado. As condições crônicas são aquelas em que o paciente ele tem uma doença sistêmica que evolui com uma obstrução vascular crônica, e aí as artérias elas vão perdendo a luz gradativamente com o passar dos anos. Né? As artérias vão ficando cada vez com a luz cada vez mais estreita, e aí isso provoca uma insuficiência vascular progressiva, e aí culmina, depois de vários anos arrastando essa doença, culmina com a amputação. Essa é a obstrução crônica. Mas a obstrução arterial é a principal causa de amputação. Tá? É uma causa grande de óbitos também. Mais ou menos 51% vão a óbito após 3 anos, mais ou menos. 70% evolui para o óbito após 5 anos. Não por causa da amputação, não é a amputação que vai levar ao óbito, mas como a amputação provocada por doença vascular, geralmente ela está associada a uma doença sistêmica grave. A pessoa que amputa por complicação vascular, geralmente são pessoas que têm uma idade já bem avançada, têm uma doença sistêmica que compromete, de uma forma geral, a saúde. Né? O quadro clínico geral é um quadro bem comprometido, e aí a pessoa tem uma sobrevida menor em função disso.
Tá? Exatamente por causa dessas coisas que eu expliquei agora, é uma pessoa que a gente espera menos também da performance dela com prótese. É uma pessoa que a gente não pode esperar que ela vai se adaptar rapidamente, talvez nem consiga se adaptar à prótese. Vai demorar mais também para ela conseguir ficar em pé, caminhar com prótese. Então a gente já espera menos do tratamento, da fisioterapia dessa pessoa que é uma complicação muscular, em função desses fatores: idade avançada, doença sistêmica que compromete o quadro clínico, o quadro geral. Tá? Aí um outro aspecto também, muito comum nessas situações, é que as pessoas que têm essa doença vascular, a dificuldade de perfusão do membro, elas têm uma dificuldade importante na cicatrização. E essa dificuldade na cicatrização, ela predispõe a novas complicações. Às vezes uma lesão pequena no membro não cicatriza, e aí aquilo infecta e vira uma sequência de eventos, né, catastróficos. Vou falar mais sobre isso no próximo slide, eu acho. No próximo slide. Observe, ela tem uma etiologia de mais ou menos 32,5 casos para cada 100 mil pessoas. Então é relativamente frequente, né? Aproximadamente 30 mil amputações anuais. Esses são dados que eu peguei do DataSUS, mas já tem muito tempo. Por aí. 30 mil amputações anuais. 70% das pessoas que amputam por complicação vascular são pessoas que já têm um quadro de aterosclerose grave e têm mais de 60 anos. Certo? A aterosclerose é aquela condição em que a pessoa ela tem um acúmulo de placas de ateroma na parede interna dos vasos, né? E esse acúmulo de placas de ateroma, ele calcifica com o tempo e forma aquelas placas de ateroma calcificadas e vai diminuindo a luz do vaso. Gradativamente o vaso vai ficando cada vez mais estreito e rígido também, né? Porque o vaso, ele é um tubo muscular, né? Especialmente as artérias têm uma parede muscular bem forte e complacente. Quando vai acumulando essas placas de ateroma na parede interna da artéria, essas placas calcificam e a artéria vai virando um tubo rígido, calcificado, que até aparece na radiografia. Eu tenho uma radiografia que eu vou mostrar para vocês numa outra aula, que dá para a gente ver o trajeto da artéria femoral, todo cheio de plaquinhas calcificadas. E aí aparece na radiografia. A gente consegue acompanhar o trajeto da artéria. E de todas as doenças sistêmicas que evoluem com amputação por complicação vascular, o melhor exemplo, o exemplo mais frequente, mais comum, talvez seja, junto com a amputação traumática, é a causa mais comum de amputação na clínica, é o diabetes. As complicações do diabetes. O diabetes é uma doença sistêmica que eu tenho certeza que vocês conhecem a fisiopatologia básica dela, né? Basicamente a pessoa ela tem uma dificuldade no metabolismo da glicose. Ela tem um defeito na produção de um hormônio, e esse hormônio é justamente o hormônio que empurra a glicose para dentro da célula. Esse hormônio é a insulina. E aí, a glicose fica circulando, não entra para a célula, que é onde ela deveria ir, né? Para servir como para funcionar o gasto energético da célula, e essa glicose fica circulando. E aí aumenta a concentração de glicose no sangue, que a gente chama de glicemia, né? É aquele quadro de hiperglicemia. É uma doença que ela é silenciosa, ela não dá um quadro clínico exuberante. A pessoa muitas vezes tem diabetes já há muitos anos e nem sabe que tem. E quando vem a descobrir o diabetes, já tem muito tempo de doença. Mas observe, o diabético é um indivíduo que ele tem 15 vezes mais risco de sofrer amputação. Não é tipo o dobro de quem não tem, não é 3 vezes mais, não é nem 10 vezes mais, 15 vezes mais chance. 15 vezes mais chance. É uma das complicações mais comuns do diabetes, é a amputação. Certo? E por que o diabético amputa tanto assim? Por causa de uma associação de fatores, uma associação infeliz de fatores, que a gente chama de tríade do pé diabético. Tríade do pé diabético. Presta atenção que eu preciso que vocês entendam isso aqui. A tríade, né, portanto, 3 fatores, a tríade do pé diabético, eu vou começar a explicar pela doença vascular periférica, que é o primeiro fator da tríade. O diabetes é uma doença que ela cursa
com uma inflamação na parede interna dos vasos. E isso provoca pequenas lesões. Essas pequenas lesões na parede interna do vaso, por inflamação, elas predispõem ao acúmulo de placas de ateroma. Lesão na parede interna do vaso faz grudar colesterol lá. E aí então, o diabético tem um risco grave de arteriosclerose por placa de ateroma. Com o passar do tempo, dos anos, especialmente naqueles casos de diabetes não compensado, aquela pessoa que geralmente é negligente, não controla bem a glicemia, né? Essa doença vascular periférica ela vai evoluindo de maneira silenciosa. Vai acumulando placa de ateroma no corpo inteiro, nos vasos, no corpo todo, nas artérias, certo? E isso vai piorando a perfusão de várias regiões. É por isso que o diabético vai à falência renal, é por isso que o diabético fica cego, porque ele tem a vasculopatia, a retinopatia diabética, nada mais é do que a redução da perfusão da retina. E aí a retina vai morrendo aos pouquinhos por falta de circulação. É por isso que o diabético então fica cego, é por isso que o diabético tem AVC com muita frequência, é por isso que o diabético infarta. Tudo pode ser explicado pela doença vascular de diabetes. No nosso contexto aqui de amputações, o que acontece é que as artérias menos calibrosas lá dos pés, elas também vão aos pouquinhos perdendo a luz. E aí os pés começam a gradativamente perder a circulação, perder a perfusão arterial. A circulação do pé vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Tá certo? E pode levar a quadros bem graves. Mas o principal problema da vasculopatia diabética lá no pé do paciente diabético é quando ele machuca. Porque se dá uma machucadinha no pé, o que para nós não é nada, que a gente não precisa nem, muitas vezes não precisa fazer nada a respeito daquilo, se tu deixar quieto que vai melhorar, o diabético pode ser um desastre, pode ser catastrófico. Por quê? Com a circulação muito ruim, o tecido não cicatriza. Para o tecido cicatrizar, ele precisa do aporte arterial normal, para proliferar o tecido de cicatrização, né? Para que as defesas do organismo consigam chegar lá na lesão, fagocitar o tecido necrótico, defender de agentes patogênicos e permitir a cicatrização. Se o sangue não chega, não cicatriza. E aí fica aquela feridinha aberta lá. Vocês entenderam? E essa feridinha, entre aspas, aberta, ela pode chegar a um quadro tipo esse aqui, ó. Porque para tratar é complicado. Tem que tirar o tecido necrótico, que é um procedimento que a gente chama de desbridamento. Eu tenho que chegar lá e tirar mesmo, cirurgicamente, tira aquele tecido necrótico para tentar estimular a cicatrização e aí a ferida amplia. Eu vou pular para o terceiro aqui, ó. A infecção. Uma ferida aberta que não cicatriza, pessoal, é uma oportunidade perfeita para bactérias, para fungos no ambiente. Né? O pé já fica num ambiente de risco para infecção. Fica lá dentro do calçado, num ambiente muito infectado, não fica no chão direto, né? Em contato com a sujidade do chão. É aquela ferida aberta lá. Infecta. E aí quando infecta, é outro problema. Porque como é que trata uma infecção se não chega sangue lá? Se vocês pensarem, os antibióticos são excelentes opções para tratar a infecção, né? Mas a via de condução do antibiótico, seja ele injetável, seja por via oral, ele cai na corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva ele para onde ele vai agir. Mas o sangue não chega lá no ferido, né? Não adianta ficar tomando antibiótico. Por mais forte que seja o antibiótico, a antibiótico terapia acaba que não é eficaz nessa situação. Existem antibióticos de uso tópico, né? Põe o antibiótico lá para ver se atua, mas com a situação muito ruim, a chance de não funcionar é grande. E a bactéria fica ali, para poder ir devorando a pessoa viva aos poucos, né? E aquela ferida vai só ampliando, só ampliando. E quando Como é uma que faz infecção para entrar grave, na não dá para esperar. profanatriz? Porque esse negócio, se cai na corrente sanguínea, Tá pode dar um liberando, quadro porque grave que a gente tá chama de sepse. perguntando aqui pra mim. A sepse é uma situação gravíssima, é uma emergência. Pra mim, 70% de óbitos quando ele quer entrar no caso na de sepse diretoria ou esportivo. é grave. Então não dá para esperar. Muitas vezes evolui para uma situação por isso. Entendeu? E aí tem mais uma questão.
o diabético ele também desenvolve uma neuropatia periférica. A hiperglicemia ela provoca uma cascata de eventos que provocam uma lesão da bainha de mielina. E é aquele quadro que a gente chama de neuropatia. Né? Quando a mielina vai sendo degradada, a condução nervosa ela é cada vez mais difícil. Até que chega um ponto que para de conduzir mesmo, pela lesão da bainha de mielina. A neuropatia periférica Qual que é o seu nome? vai provocar as complicações de parar a condução nervosa. Então, a primeira coisa óbvia é a sensibilidade vai diminuindo. A sensibilidade no pé do diabético vai diminuindo gradativamente com o passar dos anos. Até que ele chega numa situação de anestesia completa. Se ele não sente os pés, ele não consegue se defender. Por exemplo, de um sapato apertado. Está machucando, ele não sabe que está machucando. E acaba abrindo feridas por isso. E aí, se abrir a ferida, não pega de situação normal, eu acabei de descrever a sequência de eventos que acontece. Aperta, não tem como tratar que ele vem, e aí vai tirar, faz o treinamento, a ferida amplia, e aí fica mais difícil de tratar, maior o risco de infecção, de novo. Além da sensibilidade, a neuropatia periférica ela também compromete o componente motor da inervação. Então, os músculos intrínsecos do pé vão ficando gradativamente desnervados. E, por conseguinte, não contraem. Eles ficam paralisados. Para de contrair a musculatura intrínseca do pé. E aí o que acontece? Quando você tem a paralisia da musculatura intrínseca, os dedos começam a ficar em umas posturas deformadas. Da deformidade nos dedos. E aí a gente tem umas situações assim, ó, como o dedo em martelo, que vocês estão vendo. É uma deformidade rígida. O dedo fica fletido desse jeito aí. Porque a musculatura está paralisada, sem inervação. A musculatura intrínseca do pé. Com o dedo nessa posição, pessoal, as saliências ósseas ficam mais salientes. Né? A superfície extensora ali, ó, da interfalangiana fica muito pontuda, saliente para cima. A cabeça do metatarso aqui, ó, fica muito saliente para baixo, o que aumenta a pressão nessas regiões. Então, com essa deformidade, aumenta a pressão na região das metatarsos falangianas, aumenta a pressão lá na superfície, na pele, né, dorsal das interfalangianas. Aqui comprime contra o tênis, aqui comprime contra o chão. A pontinha aqui, ó, faz muita pressão contra o chão. E aí, mais uma vez, está apertando contra o chão, contra o tênis, mas a pessoa não percebe. Porque não tem sensibilidade para conseguir discernir dor. E aí, de novo, abre a ferida, por causa de pressão. Certo? E aí, para fechar com chave de fezes, a neuropatia periférica também provoca um ressecamento grave da pele. Porque a neuropatia ela comete os três componentes da inervação. A inervação sensitiva, a inervação motora, que eu já descrevi, e agora a inervação autônoma. Então, as glândulas sebáceas, que dão aquela hidratação natural da pele, elas ficam desnervadas. E isso leva a um ressecamento grave da pele. A pele ressecada, ela rompe com muito mais facilidade, né? Uma pele bem tratada, ela é elástica. Então, ela se adapta melhor às agressões mecânicas, tipo pressão. Se você esfregar um negócio na pele, a pele bem hidratada, ela não rompe. Ela consegue, ela é elástica, né? Ela consegue se adaptar. Já a pele ultra ressecada, ela rompe com facilidade. Então, olha o cenário que a gente tem. A gente tem um pé sem sensibilidade, com a musculatura intrínseca paralisada, que leva à deformidade nos dedos. A deformidade nos dedos leva a saliências ósseas mais salientes, que acaba aumentando a pressão nessas regiões. E a pele ressecada. É o cenário ideal para abrir uma feridinha no pé. E aí, quando abre a ferida, aquela ferida não cicatriza, por menor que seja. Não cicatriza, fica meses aquela ferida aberta, infecta, é uma infecção difícil de tratar, às vezes intratável, e esse cenário todo acaba levando à amputação. Entenderam? A tríade do pé diabético, então, são a doença vascular periférica, que leva à dificuldade de cicatrização,
a neuropatia periférica, que leva à perda de sensibilidade, paralisia da musculatura intrínseca e, por conseguinte, deformidades e o ressecamento da pele. E aí abre a ferida. Quando abre a ferida, entra o terceiro fator, que é a infecção. E aí a gente fez todo, dá isso aí que vocês estão vendo. Ó, olha esse caso aqui. Essa paciente, ela já tinha uma amputação do lado esquerdo, ela está deitada no decúbito ventral, tá bom? Lá no tablado. Aí eu fotografei o pé dela, era no decúbito ventral. No cantinho da imagem, vocês estão vendo um corpo de amputação transfemoral. É a amputação acima do joelho. E aqui, na imagem, vocês estão vendo a planta do pé, né? E uma ferida grande, bem no calcanhar da planta do pé. Uma ferida com um aspecto muito ruim, né? Um aspecto enegrecido no leito da ferida. Aquilo ali é uma mistura de tecido necrótico com sujeira, com pus. Nesse dia, não sei se dá para ver, porque a imagem está muito clara, estava até escorrendo uma secreção aqui, ó. Uma secreção purulenta, que é sinal de infecção. Essa paciente estava tratando essa ferida, já tinha 5 meses com essa ferida no pé. E esse é um quadro típico do diabetes, tá? Essas feridas complicadas aí. Tem um outro caso aqui também muito interessante, de um paciente diabético, que ele já tinha um lado amputado, treinou com prótese, ficou meses treinando com a gente lá, ficou bom, recebeu alta, foi para casa, usando prótese no dia a dia, sabe? E aí ele voltava lá periodicamente para trocar uma peça da prótese, para fazer um ajuste na prótese. Eu marcava, né? Quando recebia alta, eu pedia para voltar uma vez a cada semestre, 2 vezes por ano, fazer um retorno para ver como é que estava. Tanto o paciente quanto a prótese. Um dia ele chegou lá, sem prótese, com uma faixa toda esquisita no pé, um enfaixamento assim, tudo troncho, sujo, uns panos sujos enrolados no pé. Aí eu falei assim, o que foi, seu fulano? Cadê a prótese? Ele estava na muleta, né, sem prótese, com esse pano sujo enrolado no pé. Aí ele falou assim, doutor, acho que o dedinho aqui, o treino não ficou bom não. Eu falei, deixa eu ver então, por favor. Aí quando ele tirou, estava assim, ó. Necrosou. O que vocês estão vendo ali é uma necrose grave do dedo mínimo, né? Uma condição que a gente chama de mumificação. Mumificação porque dá esse aspecto enegrecido, né? E seco, e ressecado. Parecendo múmia. Daí o nome mumificação. Fica preto, pretinho. E com aspecto ressecado. Mumificação. Não sei se dá para ver, porque para mim aqui está dando um reflexo muito lá de fora, mas entre o tecido, entre a pele, que não necrosou, e o segmento mumificado, tem uma divisãozinha de necrose úmida, que a gente chama de necrose caseosa, porque o tecido fica com esse aspecto amarelado, que lembra queijo. Né? Em latim, caseos, é queijo. É uma necrose caseosa, porque parece queijo. Tipo catupiry. Da borda da pizza. Quando você corta a pizza e sai o catupiry, é igualzinho isso aqui. Uma coisa. Se você passar o dedo aqui, ó, capaz que esse negócio sai. Que é um negócio meio pegajoso. Tem um cheiro estranho. Lembre-se da necrose caseosa, da necrose úmida, quando estiver limpando o catupiry. Aí eu falei pra ele, ó. Isso aqui está muito grave. A notícia não é boa. E aí eu encaminhei ele para o serviço de cirurgia vascular. Ele ficou umas semanas, depois ele voltou assim, ó, já sem o dedo. Certo? Nossa, eu achei que ia arrancar o pé todo. Também achei. De verdade, também achei. A amputação do outro lado foi por motivos parecidos? Assim? Exatamente a mesma coisa. Uma ferida no pé que eu nunca resolvi e tal. Só que lá ficou mais grave e teve que amputar lá em cima. Nossa, eu jurei que ia arrancar todo. Eu também achei, porque o pé dele estava muito demasiado, estava muito inchado, né, naquela outra imagem. Não dava para ver direito, mas estava bem demasiado, muito avermelhado. Aqui em cima, assim, ó. Aqui em cima tem uma mancha vermelha, forte, assim, quase roxo. Eu pensei também que estava condenado o pé, mas aí deu para salvar, ó. Estou ali. Amputou o dedo, uma parte do metatarso, né? E aí foi desse jeito.
O pé do diabético, gente, é complicado, porque se você parar para pensar, diminuiu a área de apoio aqui, ó. Diminuiu a área de apoio. Então, se diminuir a área de apoio, mas o peso do paciente é o mesmo, a pressão aumenta naquilo que sobrou, né, no membro residual. Tem mais que Vocês lembram lá do vestibular, que a fórmula da pressão? É a força dividida pela área, né? Se a força é o peso, que permanece o mesmo, ou até aumenta, e agora a superfície de contato diminuiu, o que acontece com a pressão? Aumenta. Aumenta. E aí a chance daquele pé ferir de novo, porque não tem sensibilidade, é uma pele ultra ressecada, enfim, aquela história que a gente acabou de escrever. A chance desse pé aqui complicar de novo é grande. E acontece muito isso com o diabético, ele sofre várias amputações. Começa com a amputação dos dedos dos pés, depois metade do pé, depois o pé inteiro, às vezes mais alta, né? Essas áreas de hiperpressão na planta dos pés, com o diabético, é um negócio complicado. Mas a gente pode avaliar isso e identificar isso precocemente com um exame simples, que é a baropodometria. A baropodometria é um exame em que a pessoa pisa, né? Ou ela fica em pé parada, ou ela passa andando e pisa numa plataforma que tem sensores de pressão. A leitura desses sensores mostra para a gente a distribuição na planta do pé. Aqui vocês estão vendo uma pessoa que passou caminhando e pisou na plataforma. Tá certo? As cores mais quentes, que são aquelas mais próximas do vermelho, elas indicam pressões maiores. As cores mais frias, né, na direção do azul e do roxo, são pressões menores. Esse aqui é um pé normal. Então, quando a gente caminha, existe uma pressão grande no calcanhar, logo no começo do período de apoio. Essa pressão grande, ela caminha pela borda lateral do pé, depois ela se distribui na cabeça dos meta, mas especialmente nessa região, entre o segundo e o terceiro meta, é uma região com muita pressão. E por fim, a gente tem uma região de pressão muito grande lá no hálux. Essa é a distribuição normal de pressão na planta do pé. Não é à toa que a distribuição das úlceras plantares segue exatamente essa distribuição. Vocês viram a lesão bem no meio do calcanhar daquela paciente. E é super comum umas lesões muito graves aqui nessa região. Porque o pé tem aquelas deformidades, né? Deixa eu mostrar para vocês um pé de diabético agora. Mas eu quero que vocês primeiro lembrem-se da anatomia normal. Tá? Reparem que o arco longitudinal medial, quando ele está normal, né, o arco longitudinal medial, essa região mais medial do pé aqui, ó, nem faz pressão no chão. Às vezes nem encosta no chão. Pressão mesmo é só na borda lateral. Tanto é que se você observar a pele da planta do pé, nessa parte mais medial ela é fininha. E na borda lateral do pé ela é bem mais grossa, adaptada à pressão. Agora olha esse pé aqui, ó. Agora é uma baropodometria parada, estática. A pessoa está em pé com os dois pés apoiados na plataforma de barro. De cá já é uma prótese. O que vocês estão vendo aqui é o pé da prótese. Tá? Agora olha de cá. O pé direito dessa pessoa. As pressões maiores, elas deveriam estar distribuídas aqui assim, ó. Vai lá para cima. Já não tinha o hálux, tinha sido amputado o hálux, mas é um pé com várias deformidades. Observem que tem uma área de pressão imensa aqui, ó, onde nem deveria ter pressão. Justamente naquela região medial do pé, onde a pele é mais fina, porque em uma situação típica, não tem pressão aqui. Ó. E aqui já tinha uma pressão imensa, uma área de hiperpressão. Então é possível a gente identificar essas áreas de hiperpressão precocemente e intervir aqui para evitar a abertura de úlcera nesses locais de hiperpressão. Tá? A gente pode fazer isso modificando o calçado, prescrevendo uma palmilha submedido. Há várias formas de tentar diminuir a pressão naquele lugar, tirar a pressão daqui e trazer ela para uma região mais distribuída, sabe? Para não deixar essa pressão tão grande numa área tão pequena. Porque ali a chance de abrir uma úlcera é grande. Professor, um dos motivos dele não ter pressão no hálux seria exatamente porque ele coloca ali e aí iria causar desequilíbrio? É porque nesse caso não tinha um hálux mais, já tinha sofrido uma amputação. Ah, já tinha tirado dele. Já era amputado o hálux. Então isso aí foi
talvez um método de equilíbrio dele sem o hálux já? E também porque há deformidades no pé, causada pela paralisia da musculatura intrínseca, né? Em função da neuropatia diabética. Então, quando a musculatura paralisa, provoca deformidades. A musculatura é um fator importante para manter a anatomia normal nas articulações, né? E aí, com a paralisia da musculatura, o pé fica deformado. Desaba o arco longitudinal medial, os dedos adotam as posturas com deformidade. E aí, a distribuição da pressão vai depender da deformidade. Certo? Nesse caso aí não daria para fazer igual quando tira amputa o dedo da mão. Teria como também, tipo, porque eu lembro que eles utilizam o segundo dedo do pé para colocar no lugar do dedão aqui. No polegar, né? Exato. E aí não teria como fazer isso no pé também, não? Para dar essa estabilidade maior dele para ele no pé? Não, eu nunca vi esse procedimento, mas vamos pensar aqui. De cá já não tinha o pé. Não tinha onde tirar. E não vai tirar da mão, né? A mão faz falta. Então, não é viável. Agora, tirar o pé para pôr na mão, aí... Eu pensaria já tirar o que tá ali no pé normal mesmo e só mudar ele para um lugar que daria mais estabilidade para ele. O outro problema, você vai operar um pé que não cicatriza direito. Ah, tem isso, né? Não vale o risco. E além de ficar com o pé, já... Como que é? E além de ficar com o pé, difícil para cicatrizar, vai ficar faltando também. Vai ficar faltando, exatamente. Caso tirar da mão para colocar no pé, não vai dar pena. Então, gente, quando a gente pega um paciente, quando a gente recebe um paciente amputado diabético, a gente vai dar muita atenção para o pé do lado preservado, tá? Se houver um pé, né? Você já não amputou os dois lados. Então, é nosso papel também prevenir as complicações que são comuns, que a gente já sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que tem grande chance de acontecer, e a gente precisa se antecipar isso. Então, o tratamento, nesse caso, o tratamento é justamente prevenir o que a gente já sabe que vai acontecer. Reduzir áreas de sobrecarga. Como faz isso? Prescrevendo um calçado específico para diabéticos. Pelo SUS a gente pode prescrever isso, tá? Um calçado para diabéticos. E ainda, em qualquer loja de calçado que você for, sempre tem a linha para diabéticos. Tem gente que nem é diabético que usa, porque são calçados muito macios, tem um acabamento também, o tecido por cima é muito macio, para evitar essas áreas de pressão. Além disso, a gente pode prescrever palmilhas feitas sob medida, e essas palmilhas têm o objetivo de redistribuir a pressão na planta do pé, aliviar a pressão numa área de hiperpressão e jogar a pressão para uma área que tem pouca pressão, e redistribuir a pressão para evitar as áreas de hiperpressão que predispõem à abertura de úlcera. Outra coisa, orientações quanto aos cuidados com os pés. O diabético, que ainda tem um pé, mesmo aquele que ainda tem os dois, ele precisa examinar o pé todos os dias, procurando por áreas que estão muito hiperêmicas, porque ali pode ter uma área de hiperpressão e que pode abrir uma úlcera. Uma área que fica muito vermelha no pé todo dia. Pode ser que estejam pressionando o outro calçado e a pessoa não está percebendo, porque a sensibilidade é ruim. Outra coisa, a hidratação da pele é muito importante. Então, a gente prescreve para o paciente hidratante com ureia a 10%. Ou mijar no pé. Certo? Hidratante com ureia a 10%. E a gente orienta o paciente a passar o pé na perna toda, pelo menos 3 vezes por dia. Tá? É de manhã, na metade do dia e à noite depois do banho. Pelo menos. Para manter a pele hidratada. Tá? Manter a pele hidratada evita úlceras também. O diabético tem a pele muito ressecada por conta da neuropatia diabética. Então a gente previne prescrevendo esse hidratante especificamente. Tá bom?
Ó, o melhor hidratante da marca mais cara que vocês encontrarem aí não vai ser tão eficaz. Os famosos, sei lá, Nivea. Fala outra aí. La Roche. Não sabia nem que existia um de pacote. Não vai ter. Tem que ter essa composição aqui, ó. Por A melhor de Johnson. todas. Tá? Febre. Aí vai ser bom. Aí vai funcionar. Se ele passar corretamente. Pelo menos 3 vezes por dia. Orientar que o paciente não pode usar calçado aberto. Diabético não pode usar chinelo. Não pode, porque o pé fica exposto. Diabético tem que usar calçado fechado. E um calçado próprio para diabetes. Senão vai abrir úlcera, gente. Não é, mas talvez, não, isso não é talvez. Vai dar problema. Então você tem que orientar. Não pode ir no salão fazer a unha do pé. Porque se der uma beliscadinha lá na hora de tirar a cutícula, ferrou. Vai amputar o dedo. Uma beliscadinha de nada lá na hora de tirar a cutícula, vai perder o dedo, porque não cicatriza. E aí é aquela cascata de eventos catastróficos que a gente já discutiu hoje. Ao invés de cortar a unha, é melhor lixar a unha. E não ficar cutucando o canto da unha. Acredita em mim. Eu já vi isso acontecer incontáveis vezes. Fala, José. E esse pessoal que está amputado é comum aquela sensação de fantasma? Sim, é muito comum, por isso a gente vai ter uma aula específica a respeito disso. A vida do diabético é difícil, pessoal. Difícil, cara. Difícil. Tem que ter disciplina com uma das coisas mais difíceis, que é a alimentação. A alimentação é um treino, cara. É o treino mais difícil que tem. Ir na academia todo dia não é tão difícil quanto você comer corretamente. É uma coisa. Aproveitando aqui os últimos minutos de aula, vamos começar a falar de um assunto importante, que são os níveis de amputação. Então, agora a gente já entende as principais causas de amputação, especialmente essa amputação pelo diabetes, que é um negócio muito comum, muito comum. Agora vamos entender os níveis de amputação nos membros inferiores. A amputação mais distal que a gente tem é a amputação dos dedos, né? As amputações parciais do pé. E as primeiras são as amputações dos dedos. A mais distal possível é a desarticulação interfalangiana. E toda vez que eu usar o termo desarticulação, entendam o seguinte: desarticular significa separar a articulação, né? Na desarticulação não há secção óssea. O que o cirurgião faz é seccionar os tecidos que mantêm a articulação, né? Secciona a cápsula articular, secciona os ligamentos e separa os ossos. Isso é desarticular. Tá bom? A desarticulação interfalangiana é o nível mais distal que a gente tem nos níveis de amputação. Ela é provocada quase sempre por vasculopatia, né, doença vascular e trauma. São as causas mais comuns. Exceto no Bob Marley. Vocês conhecem o Bob Marley, né? Com certeza. Eu vou falar dessa pessoa. Umas músicas bem famosas. É o pai do reggae. Ele até fundou uma religião, né? É o do macarrão? Esqueci o nome agora. Ele fundou uma religião. Segundo essa religião, você não pode tirar nenhuma parte do seu corpo. Por isso eles não cortam o cabelo. Eles falam dessa religião. O que aconteceu é que apareceu um câncer no hálux direito do Bob Marley. Um câncer na ponta do dedo. Um câncer de pele. Aí tratou, mas com um câncer ulcerado e tal, aquele negócio foi complicando. E aí ele resolveu que não queria amputar. Aí morreu o câncer. Uma complicação daquele câncer no hálux. Se tivesse amputado o hálux, estava aí até hoje. Legal. Pois é. Você conhecia essa história? Fumar. Conhecia? Pois é. Isso, fumar. Então, gente, doença vascular e trauma são as duas causas mais comuns. Tá? A doença vascular no diabético e o trauma é aquele negócio que cai alguma coisa no pé, esmaga o dedo e arranca na hora. É uma causa muito comum de amputação. Certo? Se a pessoa perdeu os dedos,
até que não altera muito a marcha não, sabe? Exceto o hálux. A pessoa pode até perder os outros 4, que ela continua caminhando bem. Agora, se o contrário acontecer, se perder só o hálux, vai alterar a marcha quando ela precisa andar rápido. Sabe por quê? Porque o hálux é um ponto muito importante de apoio no final do período de apoio da marcha. Sabe, a gente se apoia muito no hálux no finalzinho do período de apoio. Então, se perde a superfície de apoio do hálux, isso obriga a pessoa a reduzir o movimento do passo. E isso vai fazer falta quando ela tentar andar rápido. Até que para andar devagar não faz falta não. Mas na hora de andar rápido, vai fazer falta o hálux. A mesma coisa no próximo nível, que é a desarticulação metatarso-falangiana. Na desarticulação das metatarso-falangianas, a causa mais comum também é a doença vascular e o trauma. Porque, no fim das contas, são amputações dos dedos, né? Agora o dedo completo. A mesma história, ó. A dificuldade na marcha só vai aparecer quando amputar o hálux. Certo? E mesmo assim, quando a pessoa for tentar andar rápido. Se ela andar devagar, não vai ter dificuldade não. Mas para andar rápido vai fazer falta. Subindo mais um pouquinho, a gente tem a amputação no nível agora transmetatarsiana. A amputação transmetatarsiana é aquela que, como o próprio nome já diz, vai acontecer ali nos metatarsos. Certo? Vai amputar na diáfise dos metatarsos. Aqui, a causa mais comum também é vasculopatia e trauma. Nas amputações parciais do pé, gente, as causas mais comuns são essas duas, tá? Vasculopatia e trauma. A amputação transmetatarsiana, ela pode ser parcial, quando amputa só alguns meta. Então, tipo assim, ó, amputa o quarto e o quinto. Ou, igual esse caso aqui, ó, amputou o quinto, o quarto e o terceiro. O segundo dedo teve uma desarticulação metatarso-falangiana e o hálux está preservado ali, mesmo assim com deformidade. Então ela pode ser parcial ou completa. Quando completa, obviamente, né, porque a amputação aconteceu amputando tudo ali no nível dos metatarsos. Nesse caso aqui não é uma desarticulação mais, tá? Agora aqui a gente já tem secção de osso mesmo. E aí um detalhe importante a respeito dessa amputação aqui é que ela, a secção dos ossos, ela precisa acompanhar a obliquidade da anatomia natural, da anatomia do pé. Então, se vocês observarem, vocês se lembram lá da anatomia, com atenção, os metatarsos eles estão distribuídos em uma linha oblíqua. Tanto a base deles, articulando com os ossos do médio pé, quanto as cabeças. Elas têm uma distribuição caprichosamente oblíqua. A secção óssea tem que acompanhar essa obliquidade. Então tem que ser assim, ó. Tem que ser oblíquo. E um outro detalhe é que, como os metatarsos são ossos longos, a diáfise dos meta, eles têm uma área de secção transversa pequena. Então não deve amputar no meio da diáfise. Porque senão, gente, a área de secção ali é muito pequenininha, faz tipo uma ponta de osso, que vai ficar literalmente espetando por dentro o tecido que vai revestir a amputação. Formam várias espículas ósseas se amputar no meio da diáfise. Assim. E essas espículas ósseas aqui vão ficar ferindo o tecido de revestimento do corpo. Então, a amputação ela tem que ser mais próxima da base. Tem que ser aqui, ó, onde a área de secção é maior. Entendeu? Vamos analisar um caso interessante. Aqui eu tenho um caso de um paciente que amputou transmetatarsiano total. Observe um aspecto do pé. Ficou bom, né? Uma amputação completa, o aspecto ficou bacana,
dá a impressão que está bom. Contudo, se vocês olharem com atenção, não respeitou aquela obliquidade que eu falei. Fez uma amputação parecendo uma guilhotina, né? Estou ali, ó. E esse paciente, ele tinha uma dor crônica nesse cantinho aqui, ó, anterolateral do ponto de amputação. E ali por baixo, na região da ponta do pé, tinha uma ferida crônica ali por baixo. E doía muito. O pé desse jeito aí. Quando a gente foi observar a radiografia, reparem como é que foi feita a amputação. Coitado. Nossa, meu Deus. Olha o problema que dá quando amputa assim, ó, transversal, sem obedecer essa anatomia do metatarso. O quinto meta virou um espículo. E os outros todos também, ó, a pontinha afiada ali na frente. E além disso, a amputação foi mal feita pra caramba. Reparem as pontas que o cirurgião deixou, ó. Tá vendo? Quando amputa um osso longo, tipo o fêmur, a tíbia, a fíbula, os metatarsos, o cirurgião ele tem que garantir que a extremidade do osso amputado fique redondinha. Sabe? Então ele vai desgastando. Depois que serra, ele examina para ver se não ficou umas pontas. Se ficou, tem que lixar até ficar tudo bem redondinho. Não pode amputar e deixar esse troço que vocês estão vendo ali, ó. Ficou assim, ó. Muito cheio de ponta o osso, né? No caso, teve que fazer outra cirurgia, professor, nesse caso aí? Nesse caso, a indicação seria essa. Contudo, tem um problema. Esse paciente era diabético e ele já amputou por uma complicação vascular. E aí, de verdade, ninguém vai querer abrir esse pé para operar de novo. Porque a chance de complicar é gigantesca. A chance de complicar de qualquer jeito é grande, né? Mas se bate o bisturi de novo ali e abre, a chance de não cicatrizar é grande. Então ninguém vai querer mexer, ninguém quis mexer. O que a gente fez foi só... a gente fez um calçado adaptado para ele, um tênis bem macio, e na ponta do tênis, lá por dentro, onde falta aqui, ó, os dedos, a gente colocou um enchimento para preencher, para não ficar aquela ponta murcha do tênis. A gente colocou um enchimento firme na ponta, só que bem macio atrás, que é onde encosta aqui, ó. Tá? Bem macio. E aí por baixo aqui, uma palmilha bem macia também, para tentar diminuir a pressão que tinha nessa pontinha em função da ponta que o quinto metro formou, ó. Entendeu? Aquela ponta ali fazia uma pressão muito grande de dentro para fora. E aí por isso que doía, e tinha aquela ferida crônica ali. E aí a gente fez isso, a saída foi essa. A gente botou, tá? Não dava para operar ele de novo, não, por causa do risco cirúrgico. Mas a longo prazo deu certo essa solução da parte da... Pois é, não sei. Porque é muito comum a gente perder o contato com o paciente, sabe? O paciente não volta mais, é muito comum isso. Não sei como é que foi a evolução desse senhor. O risco de complicar é enorme, né? Porque já é diabético e tem aquela área de hiperpressão lá. É um caso a se acompanhar de perto, mas infelizmente não deu para acompanhar. Mais perguntas? O próximo nível, depois da amputação nos metatarsos, né, a transmetatarsiana, o próximo nível é a desarticulação de Lisfranc. A articulação de Lisfranc é o conjunto das articulações entre os meta e os ossos do médio pé, né? Especialmente os cuneiformes medial, médio e lateral e o osso cuboide. Então, a articulação entre os meta, esse conjunto aqui, ó, que está mostrado por essa linha preta mais forte aqui, ó, que a gente chama de linha articular de Lisfranc. Funciona como se fosse uma articulação só, né, do ponto de vista funcional. Ela tem um papel importante na inversão e reversão. Eu tenho certeza absoluta que vocês estudarem isso aqui com detalhes com o professor Cimentos. Certeza. Lá no volume 2 do Capões. Lá no capítulo de pé. Muito bom aquele livro, né, gente? Aquele
ele é um livro que a gente leva para você da cama da gente. De levar para as férias, sentar debaixo de uma árvore, assim, na praia. Uma cachaça e uma água gelada. Ele é do o lado. Você senta lá na capítulo. sombra, bem enterrado na areia e abre o capante. Você usa as páginas dele para acender o fogo. É bom, professor, para ligar uma churrasqueira, viu? Não, porque a hora que você abre o capante, o Sinésio já é invocado assim do lado já. E aí é um livro de beleza, para você conhecer vírgula por vírgula do livro. Isso forma um fisioterapeuta. Não, o Sinésio formou o capande e ainda achou erro no livro dele. Literalmente. Mas ele mandando um e-mail. O livro do capante tem uns equívocos de nomenclatura, né? Que eu uso nomenclatura antiga. Não é isso só, não. O Sinésio virou e falou, não, é porque eu acho que isso aqui tá errado. Não lembro qual que era o músculo lá, cara. Bom, Formação muscular. então, eu percebi Rapaz. que vocês conhecem bem a articulação de Lisfranc. A amputação de Lisfranc é a desarticulação na interlinha de Lisfranc. Certo? Então, desarticula aqui, ó, tira todos os metatarsos e para frente tudo. Vai ficar no coto de amputação, vão ficar os cuneiformes, o cuboide e os ossos do retropé. Ok? Essa é a amputação de Lisfranc. Ela é pouco indicada e ela leva, assim como o próximo nível, leva a uma deformidade equina, com muita frequência, sabe? Olha o próximo nível é a amputação de Chopin ou desarticulação de Chopin. A articulação de Chopin, como vocês bem sabem, né, lá das aulas do professor Sinésio, é essa articulação, ó, é o conjunto formado pela articulação talonavicular e a articulação calcaneoide. Essas duas articulações elas funcionam juntas também no movimento de inversão e inversão do pé. Né? Junto com a Lisfranc. É tudo um movimento só. É como se fosse uma articulação só. E a amputação que acontece aqui, ó, separando o talos navicular do calcâneo do cuboide, é chamada de amputação de Chopin em função disso. Então, na amputação de Chopin, o que vai sobrar lá no corpo de amputação? Vão sobrar o talos e o calcâneo. Vai ficar lá no corpo. Certo? A articulação tibio-társica, ela está preservada. Então, os movimentos de flexão plantar e dorsiflexão estão preservados. Contudo, tem um problemão aqui, que é o tibial anterior. O tibial anterior ele perde a inserção dele. E aí, acaba a dorsiflexão. Só que os músculos da flexão plantar estão preservados, aqui a inserção deles no calcâneo. Então, se não tem mais dorsiflexores e tem flexores plantares preservados, o coto ele adota uma postura de flexão plantar, que é o que a gente chama de deformidade equina. Para tentar contornar esse problema e evitar o problema, é comum, às vezes, o cirurgião pegar o tendão do tibial anterior, que está aqui solto, sem inserção agora, e inserir ele aqui no colo do talos. O colo do talos tem um periósteo mais espesso, né? E aí ele sutura o tendão do tibial anterior no periósteo do colo do talos. Quando cicatriza, o tendão está preso de novo. E aí ele consegue fazer algum grau de dorsiflexão. Entenderam? Para tentar evitar a deformidade equina, que é esse quadro que vocês estão vendo aqui na imagem. Aqui é um coto em flexão plantar. E o problema da flexão plantar nesse coto é que ela traz a descarga de peso para frente. A descarga de peso, ao invés de acontecer no calcanhar, ela vai acontecer na frente do coto, justamente onde passa a cicatriz. Já dá para deduzir que não é uma boa ideia, né? Jogar o peso na cicatriz não vai dar bom. É isso que acontece. Tem umas outras coisas interessantes ali a respeito dessa amputação, que é o seguinte, ó. Se possível, sempre que possível, o cirurgião ele tenta preservar a pele da planta do pé para poder usar ela como detalhe para fechar depois da amputação. Então imagine aqui, ó, aqui o pé, né? E a pele da planta do pé viria até aqui assim na parede, mais ou menos. Aqui, ó. Aí ele deixa sobrar aquele retalho de pele, porque aí, depois que amputar aqui e tirar tudo para frente, sobra a pele da planta do pé e ele rebate ela para posterior assim e sutura. Para poder fechar na frente, né? Que é uma pele já que é grossa, bem queratinizada, vai proteger bem a fibra operatória. Entendeu? Por isso que a cicatriz fica anterior.
É isso aí. Observem como é um ponto de amputação. Lá. O que eu estou fazendo ali, ó, é fazendo um fortalecimento adaptado para a dorsiflexão. Ali eu estou pedindo para o paciente fazer dorsiflexão enquanto eu resisto no calcanhar dele. Resistência manual mesmo. É um desafio especial tentar fazer fortalecimento de dorsiflexores num ponto de amputação desse tipo aí. Rapaz, sobra só isso aí Nesse do pé, caso, hein? foi feita a reinserção do tibial anterior. Dá para ver o tibial anterior ficando tenso aqui, ó. Por aqui assim, ó. Então o paciente faz dorsiflexão e eu seguro, tentando resistir à dorsiflexão dele. Conseguiram entender ali? Logo em seguida, ó, agora eu vou pedir para ele fazer eversão. E vou resistir à eversão. Aí ele faz a eversão para fortalecer os fibulares. Ainda tem. Mas é um trampo esse negócio. Você ficar ali fazendo resistência manual, cuidado. A gente fala que parece uma tromba de elefante. Mas ninguém falou nada. Todos os eventos alguém fala isso. Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas. As dúvidas vêm depois que a gente estuda, né? Então, eu vou fazer mais uma chamada aqui para a gente tudo embora. Ô, mas dá pra ser rápido por hoje. Vou seguir, então. Acho que